Paz e bem. Eu sou Francisco de Assis, sou aluno do 10º período de Medicina Veterinária e venho falar um pouco da disciplina de Extensão Rural da Universidade Federal Rural do Agreste Pernambuco sobre brucelose bovina. Lembrar que nesse momento de pandemia, a gente tem que utilizar de algumas estratégias de conversar com os produtores. Isso seja através de aplicativo, de mensagem. E um dos produtores se prontificou a repassar algumas informações. Porém, para preservar a imagem deste produtor, eu não falarei nem seu nome, nem a cidade em que eu mesmo vive. Antes das perguntas, nós temos que conhecer um pouco sobre a brucelose. Essa bactéria, a Brucellosis spp, onde que ela é cocobacilo gram-negativo, e não possui cápsulas, fímbrias ou flagelos, é aeróbio estrito e não é hemolítica. Nós temos algumas cepas da bactéria, sendo que no nosso país a principal é a Brucella abortus, que afeta tanto bovinos, equinos e bubalinos. Nós temos a Brucellosis melitense, afetando caprinos, ovídeos e camelídeos, Brucella suis, Brucella canis e Brucella ovis. Temos outras cepas que não são importantes nesse momento. E aí, foi perguntado ao produtor, o senhor JGSN, de 28 anos, de uma cidade do Agreste Pernambuco. E perguntei se ele sabia o que é a brucelose. E ele respondeu que seria uma doença transmissível que afeta os bovinos. Daí, após essa fala do mesmo, eu expliquei que a brucelose é uma doença infecto-contagiosa provocada por bactérias e composta por algumas espécies, sendo que os bovinos são acometidos pela Brucella abortus. Outra pergunta foi se ele já havia ouvido falar sobre o Programa Nacional de Combate e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. E o mesmo nos disse que não conhecia. Então, o Programa Nacional de Combate e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal foi instituído em 2001 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com o objetivo de diminuir o impacto negativo dessa zoonose na saúde humana e animal. Ela foi introduzida a obrigatoriedade da vacinação contra a brucelose e definiu estratégias de certificação de propriedades livres da brucelose. Entre as estratégias, temos a orientação dos produtores. Os produtores rurais, na prevenção e controle da brucelose, fiscalização e controle da comercialização da vacina contra a brucelose, cadastramento e treinamento de médicos veterinários para a vacinação da brucelose. Outra pergunta que foi feita, se ele já ouviu falar quais os problemas que a brucelose causa no rebanho. E ele disse que seria aborto, morte de bezerros recém-nascidos. De fato, algumas dessas falas são verdadeiras, mas ele apresentando um certo grau de conhecimento quanto aos problemas. Porém, foi reforçada a informação que realmente os principais sintomas é o aborto, a partir do 6º mês de gestação, natimortos e bezerros fracos recém-nascidos. Mas as fêmeas também podem apresentar retenção de placenta, metrite, infertilidade temporária ou mesmo permanente. E os machos, estes podem apresentar orquite, isso que vai gerar nesses animais infertilidade pela diminuição da qualidade dos espermatozoides produzidos por esse animal.
Também perguntei se o meu já tinha ouvido falar sobre o que é zoonose. E, por incrível que pareça, ele nos disse que não. Então, dessa forma, informei que a brucelose é uma zoonose, é uma doença transmitida de certos animais ao homem. As formas de transmissão são o consumo de leite cru ou queijo, seja de ovelha, cabra e vacas, estes também sem ter passado por um processo de pasteurização. Outra forma se dá pelo contato direto com secreções infectadas e os agricultores, veterinários e tratadores podem se contaminar. Daí a necessidade de usar luvas, EPIs, ferver o leite, produzir queijos que passem, no caso, né, por um processo de fervura, um processo de pasteurização. Então, são medidas, de certa forma, de higiene que vai minimizar um pouco o problema da brucelose como zoonose. Como os animais podem se contaminar? E aí ele nos disse que era pela boca. Né? A principal forma é a introdução de animal infectado. E este ocorre principalmente pela via oral, pois tem o hábito de se lamber. E um animal sadio tem o hábito de lamber a genitália de uma fêmea, de um animal que esteja doente. Bem como a ingestão de alimentos contaminados por fezes de bezerros, filhos de vacas que estavam doentes, resto de placenta, líquidos fetais, ou restos fetais no bebedouro mesmo, um animal doente que bebe e vai lá um sadio e toma aquela água, aquela saliva que está ali com a brucelas e aí pode vir a se contaminar. Então, de fato, a principal forma de contaminação se dá pela boca. Foi perguntado também como nós podemos fazer o controle da brucelose no rebanho. E aí ele disse que deveríamos vacinar as fêmeas de 3 a 8 meses. De fato, as fêmeas devem ser vacinadas, as bezerras, a partir de 3 a 8 meses. No caso, a vacina B19, esta é apropriada para as fêmeas de 3 a 8 meses, e aquelas fêmeas acima de 8 meses de idade, elas podem ser vacinadas pela cepa viral RB51. Daí tem um detalhe, que a gente não pode vacinar, né? Foi informado ele que a gente não pode vacinar de forma alguma os machos, né? Esses não devem receber a vacinação. Então, ela é exclusiva para as fêmeas. E como ele nos disse que as fêmeas deveriam ser vacinadas, né? Se eles faziam, né? Ele disse que fazia e quem fazia era um senhor, um charlatão que tinha em sua cidade. Então, ele nos mostra, né, que pessoas talvez despreparadas não estejam realizando esse tipo de vacinação. Só que quem deve vacinar os animais com a vacina da brucelose, seja ela B19 ou RB51, é um médico veterinário. Esse, seja ele integrante do serviço veterinário oficial ou um médico veterinário autônomo que tenha um curso, que tenha um treinamento e seja cadastrado no serviço veterinário oficial. Mas também pode ser um tratador, um ajudante do médico veterinário que pode fazer também essa vacinação, só que sob responsabilidade desse médico veterinário. Então vejam como é importante a gente passar, esclarecer alguns fatos quanto lidar com essa cepa viral, com essa cepa bacteriana, no caso a brucelas, e fazer com que esses produtores cada vez mais
adquiram conhecimento e se mantenham na sua localidade, na sua propriedade, melhorando o seu rebanho, melhorando a sua condição de vida. Então, muito obrigado, agradeço a compreensão e até mais.